Olha que beleza, Abraham. Se você é vegano, você tem a possibilidade aí de ter a liberdade, porque você está sendo, né, não está sendo bem tratado ali dentro da cadeia. Como que você enxerga aí essa situação da gente estar tendo esses bandidos na rua, dessa alta criminalidade? Eu sei que você sabe que essa alta criminalidade também serve como braço revolucionário. A gente tem aquela pregação de que o bandido é a vítima da sociedade, ele é um agente revolucionário. Mas como que você enxerga essa situação toda desses bandidos aí sendo soltos? Então, Fernanda, assim, essa dinâmica de desconstruir o Ocidente não é uma coisa recente. Começou até antes do Karl Marx. Eu encaro o marxismo cultural como se fosse uma religião, sem Deus. Com os livros, com toda a dinâmica deles. Se você analisar, o vítima social nada mais é do que o bom selvagem. Todo mundo é bom, tem essência boa, e é a sociedade, isso é a atual estrutura, o mundo ocidental, que faz as pessoas agirem mal. Não existe a responsabilização do indivíduo. Não existe o livre-arbítrio. Eu podia ter escolhido entre carregar saco de lixo, trabalhar no McDonald's, trabalhar 14 horas por dia num banco, né? Trabalhava 14 horas por dia no banco. Eu passei 18 anos sem ver a luz do sol. Tive, sei lá, se muito, nesse período todo, 30 dias de férias, contando tudo. Uma opção, livre-arbítrio. E existe essa visão de desconstruir o livre-arbítrio, isso é, a pessoa não tem escolha nenhuma, ela é sempre vítima do mundo ocidental, vamos destruir o mundo ocidental e os sábios vão tomar as decisões por nós. Então, eu procuro sempre, esse é o cacoete, o meu cacoete, olhar de cima para baixo. Não tem certo, nesse aspecto, é simplesmente diferentes abordagens. Você pode construir o cenário pelas diferentes informações pequenas e ir construindo de baixo para cima, ou você pode ter o panorama geral e olhar de cima para baixo e ver se o que você está observando nesse pequeno dia a dia se encaixa nesse panorama geral. Isso é a cabeça, cada um traz o seu background, a sua origem, né? A cabeça de, né, mercado financeiro, de investidor, tem o bottom-up e o top-down, né? O Faca, talvez aí, que ele veio do mercado também, ele vai corroborar. O meu viés é top-down, eu olho de cima para baixo. Então, eu já tenho a visão consolidada geral e estou vendo todas as peças se encaixar nessa visão consolidada geral. Então, é mais uma pequena informação que se encaixa nesse quadro maior, que é quebrar o mundo ocidental, onde o indivíduo deixa de ter importância e passa a ser uma sociedade coletivista, onde você vai ter um grande sábio, um pequeno grupo de sábios comandando o nosso dia a dia, e nós viramos formigas operárias, sem sexo, sem família, trabalhando para a rainha. Então, esse é o desenho. O que eu vou comentar aqui, aproveitar, é falar que tanto eu e o Faca, a gente tem um background, a nossa origem é mercado financeiro. E no mercado financeiro, o cara que é teimoso, cabeça dura, ele quebra. A gente se rende às evidências. Por mais absurdo que seja o cenário, eu não vou dar soco em ponta de faca. Eu não vou lutar contra uma maré. O que acontece? Eu, particularmente, primeira vez que eu tive contato com as teorias da conspiração, olha, existe o Foro de São Paulo. Imagina, isso aí não existe, é impossível. Isso não existe. Um grupo de pessoas se reúne na América Latina para tramar contra a soberania dos países e você quebrar as democracias e dar golpes e chegar ao poder de uma forma. Isso não existe, isso é proibido. Mas depois da internet você vê que foi feito, inclusive com a participação da Farc. Então, assim, a gente se rende às evidências. Esse é o nosso cacuete. O que a gente viu? Havia um movimento orquestrado. Então, tem esse grupo de ricaços que se reúne todo ano lá na Europa, que é
o Blindenberg, que o Facca falou, para tramar, para eles serem os grandes dominadores do mundo. Não, isso não é possível, isso é uma coisa, existe, está documentado, é fato. Existe uma agenda sendo implantada consistentemente. Aí você pega essa informação que eu estou descrevendo e junta com leituras básicas, que são fundamentais para o ser humano. Então, eu citei aqui a base lá, Aristóteles, a Grécia, a Bíblia. Agora eu vou trazer outro grupo de um autor que é fundamental para você entender. George Orwell, que era de esquerda, se alistou voluntariamente para lutar contra o Franco na Espanha. Tem um livro que os dois livros mais famosos dele é 1984 e A Revolução dos Bichos. Mas você tem, por exemplo, toda a guerra civil que ele descreve na Catalunha lutando com os anarquistas contra o Franco. E aí quem destrói os anarquistas são os comunistas. Quem mata o pessoal, quem tortura, quem alucina, são os comunistas que pegam os anarquistas, vão lá, destroem. Isso é melhor pegar um cara que é aliado, mas não é 100% domesticado, e destruir, quebrar o pescoço dele, do que o seu inimigo. Quem falava isso era Stalin, porque do seu inimigo você sabe o que esperar. Então os comunistas, não, os republicanos comunistas, foram lá e quebraram o pescoço do POU, que era o movimento, o partido anarquista da Catalunha. E aí o George Orwell volta dessa experiência, ele consegue escapar vivo, leva um tiro no pescoço, escapa vivo, volta e descreve tudo o que aconteceu e se inspira para escrever o 1984 e a Revolução dos Bichos, que são o quê? É descritivo que a gente está falando. Se você pegar em 1984, qual o objetivo? O objetivo do Ministério da Verdade, olha, o nome chama Ministério da Verdade, é que esse pessoal é tão obtuso, né? Porque ou é o descarado, que eles botaram aqui no Brasil de Comissão da Verdade, fica até ridículo, que você reescreve a verdade, você muda. E qual é a base para você mudar? É a linguagem. Se você apagar, esquecer certas palavras e criar outras, você não consegue nem se rebelar mentalmente. Isso tem a ver com um filósofo austríaco chamado Wittgenstein. Mas, basicamente, George Orwell já está abordando isso. Se eu acabar com a palavra liberdade, ela não existe mais, ela não é mais ensinada. É uma palavra feia. Como você expressa isso? Em português tem uma palavra escrita saudade, não tem em inglês, não tem em espanhol. Como é que você escreve, como você descreve saudade? É muito difícil. É difícil, é uma palavra com pouca tradução. Então, a primeira coisa que eles fazem é dominar a linguagem, impondo os termos deles. Você pega um termo que agora está sendo difundido de forma horrorosa, que é o negacionista. Negacionista era para quem negava o Holocausto. Sim. Então, o Ahmadinejad era um negacionista. Quando ele traz o negacionista, ele está trazendo um jogo muito forte e está criando um linguajar. Empoderamento. Você tem toda a linguagem sendo criada pela esquerda há muito tempo e sendo imposta para a gente.